tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista gravada da Alumni Week. E eu sou a Clara Silva, do Jornal Teixeira Mais, e hoje eu vou entrevistar a Laura Duarte, ex-aluna da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes. Então, Laura, conta um pouquinho pra gente sobre o nome do seu curso, o ano que você tá, qual a sua universidade? Pronto, eu sou a Laura, estou no primeiro ano de Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Qual área que você escolheu no ensino secundário? Pronto, então eu estive em Ciências e Tecnologia. Eu escolhi Biologia e Físico-Química, como língua estrangeira escolhi o Espanhol, e depois no 12º escolhi Biologia e API, portanto, Aplicações Informáticas. E como é que foi a sua decisão para entrar no curso de Medicina? Você sempre quis isso, ou você trocou de curso, ou o quê? Porque eu já sei que ela trocou de curso, mas conta essa história pra gente. Pronto, então, isso é uma coisa assim mais complicada. Pronto, o que aconteceu foi que eu sempre estive bastante interessada na área das ciências. E mais no início, portanto, o básico, oitavo, nono ano, lembro-me que tive uma aula em que, pronto, antes disso tudo eu queria ser cientista, pronto. E depois tive uma aula em que disse que há o coração de um porco e eu assim, pronto, é isto que eu quero ir para a cirurgia, vou para a medicina. Pronto, e tive assim até ao final, até que por volta ali do 11º ano, ao estudar a física e não sei o quê, porque eu tinha essa disciplina, comecei a ler bastante sobre física, comprei livros e não sei o quê, apaixonei-me pela física e comecei a pensar, e por que não ir para um curso relacionado com física? E qual foi o curso que eu ponderei? Foi Engenharia Física Tecnológica no Técnico. E pronto, eu estava assim super indecisa, até chegar ao 12º e optei para me inscrever depois, candidatar-me para a universidade, escolhi ir para o Técnico, para a Engenharia Física. Portanto, entrei o ano passado, cheguei, adorei o curso, mas comecei a ver a partir dos meus professores que não era bem aquilo que eu queria, porque eu estava a olhar para a vida deles e eles, pronto, tinham que dar aulas para sustentar e depois bolsa atrás de bolsa, de investigação, porque era o que eu queria ser investigadora, no ramo da física, mais astrofísica. E pá, pronto, comecei a vê-los, a olhar para a vida deles e eu, não queria uma coisa assim tão instável e um pouco, não tanto dinâmico. Então eu pensei, vou para a medicina, que era isso que eu também queria desde o início. Então saí do curso, saí de Engenharia Física, estive lá 1 mês e meio, portanto saí em meio de outubro, final de outubro. Ainda tentei trocar, pedi transferência, mas já tinha passado a segunda e a terceira fase de candidaturas para o ensino superior. Então tive de voltar para Portimão, decidi mesmo acabar o curso, não ficar um ano. Voltei, estive a trabalhar e agora fui para a medicina. Entrei agora este ano, em 24, em setembro e pronto. Segundo semestre agora. E você disse que queria isso desde o início, queria medicina desde o início. E quando você teve essa, sabe, desde pequena? Ou... Não, foi mais, lá está, eu queria mais laboratórios, investigação científica, sempre imaginei-me assim mais cientista. Depois lá está, foi essa tal aula que foi super prática, disse que há o coração de um porco e eu fascinei-me tanto por aquilo, né, que é super idêntico ao coração de um ser humano e eu pensei, ok, vamos para a cirurgia, tanto que eu estou em medicina, por enquanto, mesmo só para ir para a área de cirurgia, não me vejo a fazer, tipo, por exemplo, a estar num consultório a minha vida inteira. Isso eventualmente há de mudar, muito provavelmente, porque a maior parte das pessoas que entram em medicina têm uma ideia bem estipulada de eu quero esta especialidade, mas depois vai chegar um ponto em que a maior parte das pessoas muda. Há quem não mude, mas há quem depois mude ideias. Mas pronto, por enquanto, o que eu queria bastante era a cirurgia. Que bom. Eu também amo a área de cirurgia, Sim. mesmo. E como foi o processo de adaptação na faculdade e numa cidade nova, se você já conhecia em Lisboa, onde você está morando? E como é que foi esse processo? Pronto, é assim, eu sempre que imaginava em ir para a faculdade era sempre, ok, uma cidade grande, porque nós estamos em Portimão e sabemos que é uma cidade mais pequena e eu assim, sempre idealizei bastante ir para a capital, ir para Lisboa. E eu só conhecia, não conhecia assim muito bem Lisboa, mas do que eu conhecia fascinava-me bastante uma cidade que eu adorava. Então pensei, Lisboa, Porto ou Coimbra, que são assim as maiores. Mas depois Porto, não conheço o Porto, depois também muito longe, o clima é um bocado diferente, mais frio, talvez não. Coimbra, eu por acaso estive na Universidade de Verão em Coimbra, também no curso de Medicina, que aquilo havia várias áreas. Imagina, adorei o ambiente académico, e não era durante o ano letivo, era só durante o verão, mas Coimbra, não gostei de Coimbra. Então assim, pronto, vou para Lisboa. Tanto que também o ano passado estive em Lisboa no técnico, pronto. A nível de adaptação, olha, até correu bem, ok, super diferente, porque tu, a nível, por exemplo, de transportes públicos, né, porque nós não temos carro lá, a maior parte das pessoas não tem, tu aqui em Portimão vais para qualquer sítio assim com muita facilidade. Lá, por exemplo, eu até à minha faculdade demoro, se for de metro, 50 minutos,
Se for de autocarro, demora meia hora. Então é aquela coisa que tens mesmo que desenrascar, depois às vezes estás super cansada e já são quase horas de jantar e depois lembras, não tenho jantar, tenho que ir comprar, tenho que ir fazer, depois tens tarefas domésticas para fazer, para além da faculdade, que já é uma coisa que, em comparação com o secundário, é bem mais puxado e é outra vida que tu vais ter completamente e pronto, e paras-te contigo assim, ok, isto é tudo novo, não estou habituada, não tenho, tipo, chego a casa, não tenho ninguém, de acordo, tipo, família, né? Não tenho assim ninguém, mas é uma coisa que depois nós nos habituamos e o ser humano adapta-se a tudo e foi até fácil. E você gosta? Gosto bastante de Lisboa, por enquanto ainda gosto, às vezes a malta, tipo, no início eu gosto e depois aborrece um bocado de Lisboa, mas adoro porque tens sempre inúmeras coisas para fazer em Lisboa, não sabes o que queres fazer, vais a um sítio passear, depois descobres que não sei onde vai haver um evento qualquer e pronto. A nível do curso, adaptação ao curso, por exemplo, faculdade, a nível de ambiente académico, eu acho que no técnico havia mais, na faculdade de medicina não há assim tanto, isto a nível de festas, porque a nível de núcleos e coisas para fazeres relacionadas com o curso, com a tua área, há inúmeras cenas para tu fazeres. Eu este ano decidi não entrar em nada, porque como é o primeiro ano, pensei, ok, vou ser mais calma, tenho 6 anos para entrar em alguma coisa, depois logo vou. Fui super bem recebida, nós na nossa faculdade temos uma coisa que acho que se chama o programa Mentoring, acho que é assim que se chama, que nós, como calores, vai-nos ser atribuído um mentor, que é um aluno mais velho, portanto o segundo ano para cima, para te orientar na faculdade. Eu recebi uma mentora do segundo ano, ela explicou-me tudo, como chegar às salas, qual é o melhor professor desta cadeira, qual é o pior, o que fazer e o que não fazer aqui, que sebentas usar, como estudar para as cadeiras. Então, a nível da adaptação, nós temos bastante ajuda lá na faculdade e as pessoas são super receptivas se tiveres alguma dúvida. A nível de curso, pronto, tu vais para a faculdade e não tem nada a ver com o secundário. Tens de estudar bem mais, para além da quantidade de matéria ser o triplo ou mais, estás a ver? Sei lá, o que tu dás em um mês de secundário, tu dás em, nem sei se uma semana de faculdade, pronto. E depois a própria matéria é sempre um bocadinho mais complicada, bem mais complexa, não é? Do que propriamente. Medicina? Sim, exatamente. Mas é uma coisa que tu depois te adaptas. Ficas, assim que tu chegas, vais às aulas, começas tipo, grande fluxo de matéria e tu ficas, como é que eu vou fazer isto? Ficas literalmente, chega a um momento de pânico, ficas tipo a olhar para o nada, tipo a pensar na tua vida o que é que eu fiz, porque é que eu vim para aqui. Mas depois chega um ponto em que tipo, tudo é fazível, nada é impossível, tipo, é mesmo ir aos pouquinhos e as coisas fazem-se. Mas a adaptação, sim, respondendo resumidamente, foi boa, correu tudo bem. Bom, isso que importa, conseguir ter o auxílio e tudo. E realmente em cidade pequena é difícil alguma coisa para fazer que não seja o que faz sempre, sabe? Sim, e não só, e como deslocados, não é? Nós lá temos bastante... A maior parte das pessoas que estão na minha faculdade, no meu ano, são da zona de Lisboa. Então é malta que não saiu da casa dos pais e tem... Ou seja, a vida continua igual, simplesmente se calhar demora um bocadinho mais tempo a chegar à faculdade, enquanto nós, deslocados, completamente diferente. E depois às vezes vir para casa, às vezes não dá para vir para casa porque tenho imensas coisas para fazer, mas também quero estar com a família. Então há aqueles dois lados ali que tu ficas... Pronto, mas... E depois tens inúmeras pessoas que também são deslocados, então meio que compreendem-se uns aos outros e torna o processo... torna o processo mais fácil. Então faz-se bem. E qual conselho que você acha que daria para quem quer entrar em medicina? Ok. O conselho que eu dou é não entrem no curso se tiverem se calhar era isto que eu queria. Eu até gosto de medicina. Não, eu acho que também em qualquer curso devemos gostar. Óbvio que é normal tu no final do secundário não saberes bem o que é que queres seguir. Mas acho que no que toca à medicina, como é um curso que é super puxado e tens mesmo que gostar daquilo para fazer, para além disso, a parte da profissão, vais estar a lidar com pessoas e tens de ter noção que vais marcar a vida das pessoas e tens de estar pronta para isso. E a nível de estudo, vais estar constantemente a estudar até na tua profissão. Pronto. E é uma responsabilidade. Exatamente. A nível de responsabilidade, tens uma responsabilidade enorme. Então eu acho que se for para entrares no curso de medicina, o conselho que eu dou é tipo, eventualmente tens mesmo que gostar. No início podes até estar na dúvida, mas a longo prazo tens de pensar tipo, ok, eu vejo mesmo a fazer isto. Senão acho que não vale a pena. Porque há pessoas que estão lá pelo dinheiro e pelo dinheiro dá para ir para uma engenharia ou para outro curso qualquer e vão ganhar mais com médico. Portanto, acho que é mesmo a nível tipo, de paixão e querer ajudar o próximo. E a pior e a melhor parte do curso, que você acha? Melhor e pior parte? Bom, pior é sem dúvida o estudo. Não, imagina, eu também estou no primeiro ano de medicina, então não sei, mas suponho que daqui para a frente seja
a parte emocional, tipo a carga emocional que vais ter que ter no hospital e como lidar com mortes, com a família das pessoas, dos pacientes. Acho que isso deve ser a pior parte, se calhar, do curso, enquanto profissão, mas de agora é sem dúvida o estudo e a quantidade de coisas que tens para fazer. A melhor, pá, eu acho que é teres aquele sentimento de que, ok, eu estou aqui e vou fazer, se calhar, vou fazer de certeza a diferença na vida de alguém, estás a ver? Acho que o que torna o curso de medicina bonito é mesmo essa parte, eu vou fazer a diferença. Sim, ajudar a ser humano. Exato, sabe? exato. É incrível. Não sair deste mundo sem ajudar alguém. Tipo, eu vou, eventualmente, se tudo correr bem, hei de ajudar alguém. Pronto. Yeah. E agora a pergunta sobre a Teixeira. Calma. O que você sente mais falta aqui na escola? Na Teixeira, o que é que eu sinto mais falta? Acho que, por exemplo, a nível de professores, nós lá na faculdade é cada um por si. Os professores até podem te ajudar, tirar umas dúvidas, mas não estabeleces assim uma relação com o professor. Claro que não vamos generalizar, há sim professores que são mais atenciosos que outros, mas não é como aqui no secundário, principalmente na Teixeira, que nós sabemos como é que os professores são e se tiveres algum problema quer a nível pessoal, vão-te sempre ajudar e dar conselhos e estão lá para ti, coisa que, por exemplo, não acontece na faculdade, é uma coisa que eu sinto falta aqui na Teixeira. E pronto. E última pergunta para finalizar. Você teve algum professor aqui que te marcou? Marcou a sua trajetória? Yeah. Tive vários. Por exemplo, a professora Yolanda, de português. Margarida Custódio, de matemática. A minha professora de biologia, a Margarida Barros, também. E a professora Herculano, de educação física. Mas, sem dúvida, tipo, o que marcou mais mesmo foi o professor Carlos Café. Completamente. Pronto, lá está, o professor, para além de dar as aulas, não é só um professor, eu já considero o professor como um amigo, sempre me ajudou a nível de o percurso escolar, o secundário inteiro, ajudou-me em tudo aquilo que eu precisei. Mesmo após, foi uma pessoa que me ajudou bastante, ainda tive uma conversa com o professor sobre a mudança de curso, quando eu saí do técnico, a pensar em ir para a medicina. E pronto, sempre foi um professor, uma pessoa que esteve sempre lá para mim. Então foi sem dúvida o professor que mais me marcou até agora. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Você gostou? Eu gostei. Foi super na boa, super top. Ainda bem. Então espero que vocês assistam também as outras entrevistas que estão no YouTube do jornal. Então tchau, tchau. Adeus, obrigada. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. E como é que termina? Já terminou. Não, mas como é que, tipo, fala isso? Não,